Será que você tem que viver subindo e descendo um monte, indo para lugares para se isolar, para ficar com Deus? Isso é uma questão que era um costume, que era muito usado aí nos tempos, né, antes da revelação do Evangelho de Jesus Cristo, e coisas que foram feitas até antes do Espírito de Deus descer sobre a igreja de Jesus Cristo. É muito importante que você entenda isso. E aí essa ideia que hoje a igreja tem, ela foi muito disseminada no meio daqueles que pregavam um ascetismo muito grande, né? Ou seja, uma separação para ficar longe, com aquela ideia de que separado lá Deus vai ouvir. Mas isso veio ao longo da igreja e chegou até os dias de hoje. Mas esse pensamento de ser uma seta, de ser alguém totalmente separado de tudo, bate de frente a um confronto direto com o Evangelho da graça de Deus. Porque o Evangelho, a ideia não é você se separar no sentido físico para Deus estar na sua vida, é você realmente se separar do pecado, mas estar no meio do povo. Isso foi o que o próprio Jesus fez. Está no meio do povo para que o Evangelho seja pregado, e, sobretudo, pregado com a sua vida. E aí entra uma coisa mais grave ainda. Jesus ali nos evangelhos, nos 4 evangelhos, sobretudo nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, ele é judeu, é guardador da lei, e ele cumpre justamente para que eu e você tenhamos acesso de forma radical ao Evangelho da graça de Deus. Agora tem uma coisinha que eu quero deixar aqui para você que é muito importante, que vai fazer toda a diferença, e que a igreja de Jesus vai sendo iluminada e chega ao ápice com Paulo. Eu digo a igreja de Jesus, a igreja apostólica. E ela chega ao ápice com Paulo, que é o dia de Pentecostes, quando o Espírito de Deus desce sobre a igreja. Aí eu tenho alguns textos aqui para você, que a ideia é muito, eu vou buscar Deus. Onde? Vou lá no monte, vou lá não sei o quê. Não, nada contra ninguém. Mas o que nós temos que colocar é a Escritura. Quando Jesus ainda estava aqui, a samaritana perguntou, em que monte é? Lá ou cá? É em Jerusalém? É no outro monte? Lá, qual é o monte? Jesus diz, não, Deus está buscando adoradores que adorem em espírito, sobretudo entendimento, que é essa ideia, e em verdade. E ali, o monte naquele momento ali era Jesus. E adorar em espírito e verdade era seguir Jesus. Então é bom entender, só que no dia de Pentecostes, o Espírito Santo de Deus que estava em Jesus veio sobre a igreja. E aí a igreja vai entendendo isso, vem os concílios de Jerusalém, Atos 15, a igreja vai entendendo isso, mas aí chega com o apóstolo Paulo, e nós vemos o ensino de Paulo a respeito disso. Então nós temos aqui, por exemplo, 1 Coríntios 12, 13, eu quero até ler aqui para você rapidamente, porque diz que o Espírito veio no dia de Pentecostes. Toda vez que alguém veio e ficou, meu irmão, ele não está aqui a passeio, ele está aqui com a igreja de Deus, ficou. Através dos tempos, dos séculos, ele vem através da igreja, passando para todo aquele que se achega à igreja, o Espírito de Deus está nele. Até porque você só foi a Jesus porque o Espírito de Deus levou você, convenceu você, trabalhou na tua vida, trabalhou no teu coração. Então 1 Coríntios 12, 13, ele diz assim, pois em um só Espírito todos fomos batizados. Basta você trocar a palavra aqui que é baptos, né? Batizados, mergulhados, né? Troca aqui, fica assim, ó. Pois em um só Espírito todos nós somos mergulhados em corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. 1 Coríntios 12, 13. Aí Efésios 1, 3, Paulo vai dizer, o mesmo Paulo vai dizer, 1, 13, ele vai dizer
que quando nós ouvimos a palavra, ele diz, em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra, ouvirdes a palavra, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito da promessa, o Espírito de Deus na tua vida. Ele diz, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Aí aqui, em 4:30, ainda na mesma epístola, ele diz, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Então, pergunto para você, o Espírito está em você, então você tem que viver a sua vida de fé, ter sua devocional com Deus, orar assim, orar a Deus. Nesse sentido, você, vamos colocar assim, você vai buscar, que é orar a Deus, um culto familiar, no culto junto com a igreja, tudo bem. Mas você não tem que estar subindo, descendo o monte atrás de Deus, porque ele não está lá no monte. Ele não está lá em Jerusalém para levar seu nome. Não sei o que. Ele está em você. Se você é de Deus, ele está na sua vida. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 3,16, quando fala que a igreja, o grupo reunido, tem o Espírito de Deus. E 6,19, 1 Coríntios 6,19 fala individualmente que você é templo do Espírito de Deus. E aprenda. Templo é uma coisa, igreja é outra. Templo é o local para Deus habitar. E você hoje é que é o templo. Não é templo evangélico nenhum, nem católico. Você é o templo. Agora a igreja, você não é igreja só. Você só é igreja junto com os outros, reunido com os outros, trabalhando junto com os outros, porque nós somos cada um membros individuais desse corpo. É bom entender isso. Então, quando eu entendo que eu sou templo do Espírito de Deus, morre essa ideia, acaba essa ideia de que eu tenho que ir em tal lugar buscar a Deus, né? É importante entender, deixa eu ver se eu acho aqui uma palavra de Pedro também, quando Pedro diz aqui, primeira epístola de Pedro 2, verso 5, também vós mesmos como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então você é sacerdote de Deus, eu vou fazer um vídeo sobre isso, e você é templo do Espírito Santo. Então, em lugar de você estar correndo para lá e para cá, creia, esteja sabendo que você não precisa ir para lugar nenhum, você precisa crer, se tem um grupo que se reúne, uma igreja que você se reúne, amém. Mas você não tem que subir e descer um monte para buscar Deus, não, porque se ele não estiver em você, lá no monte é que ele não estará mesmo. Tá certo? Então creia no Evangelho da Graça. Deixa aqui as suas opiniões, os seus comentários aqui. Você crê que você é o templo do Espírito Santo, que Deus está na sua vida? Ou você ainda acha que tem que buscar Deus lá na esquina, ou lá do outro lado do mundo, ou na mão de alguém que tem Deus na vida dele? Você não tem. Se você foi lavado e remido com o sangue de Cristo, está servindo a Deus. Pense nisso.